amigos da casa de Eurípides. É uma alegria muito grande estar aqui de volta e poder participar com todos desta reunião. De fato, estar aqui é uma oportunidade especial, porque é uma casa que sempre nos recebe com carinho, como nos recebe a todos aqui presentes. Uma casa que prima pelo estudo da doutrina, pela prática da caridade. Estar aqui é um motivo de verdadeira alegria, onde renovamos a nossa energia para continuarmos a tarefa doutrinária do estudo, da divulgação, do pensamento espírita. Hoje nós vamos falar sobre o tema relativo à vontade. Um tema estudado por Allan Kardec, especialmente em A Gênese, quando ele faz um estudo a respeito dos fluidos e a ação dos espíritos. Ali Allan Kardec destaca a importância desse tema e também na explicação dos chamados milagres da Bíblia, do Evangelho, dos Evangelhos. O tema mais tarde vai ser retomado por Bozzano numa obra onde ele fala numa perspectiva científica sobre o papel da vontade, também em relação à produção de fenômenos e questões do gênero. Nós vamos apresentar o tema procurando destacar a sua importância na vida de cada um de nós. Normalmente, quando nós lidamos com dificuldades, ou, por exemplo, uma pessoa num quadro de depressão, ela perde a sua motivação, o prazer, a alegria de viver. E uma das áreas mais comprometidas na vida emocional de uma pessoa que está às voltas com o transtorno do humor, muito comum na atualidade, que é a depressão, é a área da vontade. A vontade está bastante comprometida a ponto de essa pessoa não ter a motivação necessária para dar continuidade às suas tarefas. Às vezes as tarefas mais comuns do dia a dia, ela perde o entusiasmo, a motivação e a vontade está comprometida. Quando essa pessoa olha para o futuro e entende que ela tem uma vida pela frente, compromissos e desafios, onde a vontade para prosseguir com as suas tarefas, com o seu compromisso com a vida. É um tema desafiador. Falar sobre a vontade, então, é um convite à nossa reflexão para avaliarmos como é que cada um de nós está lidando com a vontade e aplicando isso à nossa vida. Trouxemos aqui algumas ideias que poderão nos facilitar a condução. Ok. Perdão. Tá. Assim? Para cá? Ok, que bom. Sair da luz, eu já estava aqui, muita luz, não estou acostumado, e aí? Um pouquinho mais para cá. Ok, muito bem, vamos começar a palestra. Amigos, uma primeira ideia que eu gostaria de trabalhar aqui é uma frase de Leon Denis, que está na obra clássica O Problema do Ser, do Destino e da Dor, assim encontra-se traduzida, e diz que a vontade é a maior de todas as potências da alma. O que será que o pensador espírita Leon Denis quer dizer quando afirma isto? Isso é de uma profundidade e nós merecemos analisar essa questão. O que significa dizer que a vontade é a maior de todas as potências? Em primeiro lugar, Leon Denis está dizendo que a vontade é uma das forças, uma das potências da alma. Depois ele diz que é a maior de todas. Então, ao lado de outras tantas potências da condição humana, da alma, esse espírito em processo de evolução, a maior de todas é a vontade. Porque sem esse impacto determinante, o que o homem pode efetivamente construir na vida? Às vezes a pessoa tem um bom coração, boa
boas motivações para lidar com as questões da vida, com as pessoas, mas é preciso o comando da vontade. Há uma outra ideia que é apresentada por Emmanuel. Na verdade, está em O Livro dos Espíritos, quando na questão 38, Allan Kardec anotou assim: como Deus criou o universo? Para me servir de uma expressão corrente, direi, pela sua vontade. Nada caracteriza melhor essa vontade onipotente do que estas belas palavras da Gênese. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. A vontade é um tema tão importante, representa e expressa uma dinâmica tão profunda, que quando compreendemos a ação de Deus no mundo e a ação de Deus na própria criação, a frase comum para todos nós é: faça-se a luz, e a luz foi feita, por vontade divina, digamos assim. E, tratando da questão, a vontade, em uma obra muito importante, chamada Pensamento e Vida, que lembra de Bozzano, que é pensamento e vontade. Emmanuel dando um enfoque mais vivencial, mais psicológico, poderíamos até dizer assim, na obra que vamos repetir, Pensamento e Vida, ele analisando, então, a vontade e enquadrando no contexto maior da mente humana, ele utiliza uma analogia muito simples e, ao mesmo tempo, bastante precisa e que guarda, por trás dessa simplicidade, uma complexidade muito importante e que é convergente com o pensamento psicológico contemporâneo. Emmanuel compara a mente humana a um grande escritório, distribuído ou organizado através de departamentos. E ele diz que nós temos, no primeiro momento, o departamento do desejo. Então vamos pensar o ser humano, a sua condição psíquica. Se o ser humano, então, fosse um grande escritório, o primeiro departamento, ou um dos departamentos, seria, então, o departamento do desejo. Ao lado do departamento do desejo, temos o departamento da inteligência e o departamento da memória. Cada um desses departamentos, e outros naturalmente, tem funções específicas. O que em psicologia nós dizemos são funções psicológicas características de cada ação humana, ou são funções psicológicas que são mobilizadas para que o ser humano, então, possa viver, estar no mundo, se comunicar, construir a sua própria condição de ser humano. E além desses departamentos, outros como o da imaginação e outros que poderemos citar. E Emmanuel prossegue dizendo assim: e, acima, comandando todos esses departamentos, nós temos o chamado gabinete da vontade. Vejam como é simples e, ao mesmo tempo, bastante profundo esse pensamento de Emmanuel. Percebam, e isso nós vamos mostrar através de uma outra perspectiva teórica, que é mais no campo da chamada psicologia transpessoal, esse modelo de Emmanuel combina plenamente com essa proposta transpessoal que nós vamos apresentar daqui a pouco. O gabinete da vontade comandando todos esses departamentos. Então, amigos, vejam que a vontade, como Emmanuel vai dizer daqui a pouco, esse impacto determinante que conduz a vida do ser humano e todas as suas construções, em verdade, não está no mesmo nível das outras funções psicológicas. É essa mesma ideia que levou Leon Denis, e já falamos isso há 2 minutinhos, a dizer que a vontade é a maior de todas as potências. Na linguagem psicológica, nós vamos dizer assim, com Emmanuel e com outros autores: a vontade não está no mesmo nível das outras funções psicológicas. Não é mais um departamento da mente humana,
é o gabinete que comanda todos esses departamentos, portanto, toda essa estrutura chamada mente humana, poderemos dizer também personalidade do ser humano. É neste sentido que Emmanuel, na obra já citada, diz que a vontade é a gerência esclarecida. Vejam a precisão das palavras simples de Emmanuel, facilitando a nossa compreensão de uma questão como essa, que é a vontade. A gerência esclarecida e o que mais? Vigilante. E, por isso mesmo, governa todos os setores da ação mental. Fica mais clara ainda a ideia de Leon Denis, é a maior de todas as potências da alma. É por isso, então, que nós precisamos compreender que vontade é um conceito bastante específico. Normalmente as pessoas dizem assim, você precisa ter força de vontade, mas a vontade é mais do que força de vontade. É mais também, porque em verdade se diferencia de uma ação cega ou mecânica. Uma pessoa, quando está em sintonia com essa gerência esclarecida que comanda todos os setores da atividade humana, portanto, comanda a inteligência, comanda a memória, comanda a imaginação, todas essas funções psicológicas estão sob o comando da vontade, do ponto de vista teórico. Mas será que na prática nós conseguimos isso? Será que nós temos maturidade emocional, psicológica, maturidade espiritual para efetivamente utilizarmos a maior de todas as potências, a vontade, enquanto gerência esclarecida, ou de vez em quando um desses departamentos assume o comando e subjuga a vontade? Nós já vamos explicar isso daqui a pouco. De modo que vontade não é uma ação cega ou mecânica, como também vontade não é rigidez, não é dureza, inflexibilidade. Vontade também não é obstinação. Mas há pessoas que dizem assim, você precisa ser mais obstinado, querendo com isto dizer o quê? Você precisa usar plenamente, com todo vigor, a sua vontade. Não é isso. Obstinação é mais próximo de teimosia do que propriamente exercício pleno da vontade. A obstinação, em verdade, não é acreditar no ideal e lutar o bom combate para alcançá-lo. A obstinação, na verdade, é um exagero. Aproxima-se muito mais daquela conduta pouco madura da nossa parte, quando dizemos assim, eu quero, então vai ter que acontecer. É muito mais próximo de não aceitar os acontecimentos, não saber lidar muito bem com a contrariedade, com os limites naturais do processo da vida, do que propriamente o exercício mais adequado da nossa vontade. E, além disso, vontade não é um esforço demasiado e absurdo. Não é isso. Há um exemplo muito interessante para facilitarmos ainda mais a compreensão disso. Vamos imaginar um homem que esteja montado no seu cavalo. Que força levanta esse cavalo quando ele pula sobre um obstáculo? Que força levanta esse cavalo? É a força física desse homem ou é o comando que esse homem tem sobre esse cavalo? Que força física exagerada, digamos assim, que esse homem vai fazer para que o cavalo pule sobre o obstáculo? Quase nenhuma, não é isso? É preciso que ele tenha, sim, o comando da vontade, que ele saiba o momento exato de passar a informação para o cavalo, porque há todo um procedimento para isso, para que o cavalo entenda que é hora de pular. É preciso que aquele que comanda esse cavalo tenha uma percepção adequada, que ele tenha um bom treinamento, que ele esteja concentrado no seu objetivo, que ele esteja no comando da sua ansiedade natural daquele momento. Por isso,
no momento exato em que ele forma o cavalo, que é um instante de pular. Ele está usando ali o comando da sua vontade. O homem que conduz o cavalo não é uma força física, não é um esforço demasiado e absurdo, é o comando adequado de todas essas forças que estão ali presentes para que a ação possa ser efetivada. Então, é neste sentido que vontade não é a mesma coisa que onipotência. Onipotência é só o seguinte: eu posso tudo. E quem é que somente quem é que pode tudo? Deus. O ser humano não pode tudo. O ser humano tem potência, mas a potência total, absoluta, portanto, a onipotência, pertence a Deus e somente a Deus. Por isso somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, mas não somos deuses, não somos o Deus, digamos assim. E aí, vontade, é claro que não pode se confundir com arrogância, que é muito próximo de onipotência. É a pessoa que diz, já comentamos ligeiramente isso, eu posso tudo porque, afinal de contas, eu quero. Na verdade, vamos entender melhor isso daqui a pouquinho, quando agimos por arrogância, no fundo, o que acontece? Um daqueles departamentos se revolta, assume o comando do gabinete que controla tudo isso, que é a vontade. Qual é o departamento que se revolta e quer assumir o comando dessa grande empresa que é a mente humana quando agimos por arrogância? Não é difícil concluir isto, não. É o departamento do desejo, que é comandado pelo ego. Eu quero porque eu quero. Ele se articula com outros departamentos e aí faz todo um processo e assume o comando, porque essa gerência não é tão esclarecida assim ainda e permite ser dominada, subjugada pelo departamento do desejo. O ego sofre um processo que nós podemos chamar de inflação do ego. Ele se revolta, assume o comando e vai ser tudo do meu jeito, porque assim eu quero. Isso é arrogância, não é a ação equilibrada, saudável da vontade. Por esta razão, Emmanuel continua o seu raciocínio dizendo, numa síntese belíssima, que vontade é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. Atenção para essa frase, amigos. Vontade, olha lá, é o leme. E que faz o leme? O leme dá, como? A direção. Eu preciso de um esforço físico absurdo para dar a direção? Claro que não. Eu preciso dos comandos precisos e exatos para que o barco possa ir naquela ou naquela outra direção. E quem vai dar isso é o movimento, a angulação do leme, mas sob o comando da gerência esclarecida, que vai proporcionar, que vai dar a possibilidade de mudar a direção. Portanto, a vontade é o impacto determinante na expressão de Emmanuel. E então, ainda há uma frase aqui que gostaria de apresentar aos amigos, que vem de um pensador, de um terapeuta italiano, discípulo do doutor Roberto Assagioli, que é considerado o pai de uma abordagem psicológica de natureza ou de orientação teórica transpessoal, e ele foi discípulo, o Piero Ferrucci foi discípulo de Assagioli. Em uma de suas obras, ele, Ferrucci, afirma que a vontade precisa jorrar a partir da real essência de nós mesmos. Amigos, atenção para isso. A vontade, que é um conceito próprio, específico, que Allan Kardec apresenta em A Gênese, que Leon Denis conceitua muito bem na obra já citada, que Emmanuel aprofunda em seu pensamento e vida. Vontade jorra, precisa jorrar
da real essência de nós mesmos. Não foi por outra razão que Leon Denis disse o que disse. É a maior de todas as potências da alma e não se confunde com as exigências do ego. É bem diferente. Sem estar contaminada ou desviada por outras forças. Isso possibilita uma compreensão bastante adequada do que seja a vontade e o seu papel em nossas vidas. Mas, afinal, que forças são essas que podem desviar, que podem contaminar a expressão da vontade? Vamos dar um passo para entender isso. E eu vou utilizar um esquema que já anunciei aqui do Dr. Assagioli. É um famoso esquema chamado o diagrama da estrela. E ele é muito interessante, didático e vai facilitar a nossa compreensão. Ele parte da ideia de que o ser humano é um eu pessoal, é um self pessoal. Por exemplo, quando você, sentado aqui na poltrona ou na cadeira, ouve essa palestra, esta pessoa que está acompanhando a palestra, que está ouvindo essa palestra, que está lembrando de alguma coisa que você leu num livro, ou está formulando alguma questão que você vai pesquisar depois, ou surgiu na sua mente uma dúvida, e você vai, naturalmente, tentar resolver essa questão, pesquisando, conversando comigo um pouquinho após a palestra. Tudo isso que você está elaborando nesse momento é este ser pensante, que na visão espírita é esse espírito, é este self pessoal, é o eu, que constrói em torno dele um campo de consciência, que é também um centro de vontade. Então vamos situar aqui nesse diagrama tudo que você pensa nesse momento, você que é um espírito, que está no comando das suas funções psicológicas, como a memória, a linguagem, o pensamento, a percepção, as sensações, a imaginação. Você é essa pessoa. E em torno de você, quando você focaliza a sua atenção, o seu raciocínio numa ideia, essa ideia está dentro do seu campo de consciência, como está apresentado aqui. Você, então, é este eu, é este self, pessoal. Self é só uma palavra importada do inglês para designar a mesma ideia. É o eu, que é a sua condição. Então, em torno desse eu, que é você, está o campo de consciência. Tudo que você pensa num dado momento está naquele campo de consciência, que é também, na expressão do Assagioli, repetimos, um centro de vontade. Mas, enquanto isso, há muitas coisas que você poderia pensar, mas não está pensando nesse momento. Então, isso, nesse momento, não está no seu campo de consciência, porque você simplesmente não tomou consciência disso. Mas, por essa razão, em torno desse campo de consciência, organizam-se as chamadas funções psicológicas, exatamente traduzindo a ideia. Há o esquema da estrela, que é o esquema que aborda, na visão do Dr. Assagioli, as funções psicológicas. Vamos ver que funções psicológicas são essas? Uma primeira que vamos destacar são as nossas sensações. Então, quando você, sentado aqui nessa cadeira, onde quer que você esteja, nesse momento nos ouvindo essa palestra, raciocinando, você, quando se dá conta de que está sentindo, por exemplo, se dá conta de uma sensação na sua mão ou no pescoço, essa sensação é, por definição, uma função psicológica e, nesse momento, entra no campo de consciência, porque você tomou consciência disso, ok? Há uma outra função psicológica que é a emoção, que é o nosso sentimento. Então, quando você se dá conta de uma alegria que você está sentindo,
estando em contato ou não com a sensação anterior. Sensação é uma coisa, emoção é outra. Você se dá conta da alegria. A alegria está, então, no seu campo de consciência, ok? Nem sempre tomamos consciência das nossas emoções. O medo, a raiva, a insegurança e há outras funções psicológicas, como, por exemplo, o impulso e o desejo. Quando uma pessoa, então, toma consciência de um determinado desejo, ela está, então, colocando esse desejo no campo de consciência. Uma outra função psicológica, a imaginação. E também, além da imaginação, o pensamento e a intuição. Está apresentado aqui ligeiramente, cada função psicológica dessa ocupa uma pontinha dessa estrela. Agora é que a festa começa. Agora é que o processo se inicia. Amigos, pensemos o seguinte, estamos falando de vontade, estamos partindo do princípio, pela orientação de Leon Denis, Kardec, Emmanuel, e agora com a orientação psicológica do Dr. Assa Jolly, porque essas ideias são perfeitamente convergentes, quando a vontade perde o seu papel de centralidade na organização da vida do ser humano, por isso mesmo da sua condição mental, da sua condição emocional. Vamos dar um exemplo bastante claro disso. Olhando para a função psicológica impulso e desejo, que é uma pontinha ali da estrela. Lembrando que se o indivíduo está equilibrado, ele, enquanto este ser consciente, e enquanto, por ser consciente, tem dentro dele este centro de vontade no campo de consciência, ok? O que vai acontecer? Ele vai agir por impulso? Não. Mas quando uma pessoa tomada pela raiva, ela acabou de descobrir, por exemplo, que foi enganada, foi traída, de alguma forma, por uma determinada pessoa. Qual é a primeira função psicológica que provavelmente vem à tona numa situação dessa? Vamos lá. Pensamento, imaginação, sensação, intuição. Ela acabou, repetindo, hein? Ela acabou de descobrir que foi enganada, foi alvo de uma calúnia. Toda calúnia é injusta, porque senão não seria calúnia. O que mais? Coisas do tipo. Qual é a primeira reação que ela tem? Alegria? Provavelmente não. Ela pode ter uma sensação... raiva não é sensação. Ela vai ter uma emoção... Muito bem, uma emoção de raiva. Peço desculpas, ninguém aqui conhece muito bem essa emoção, não é isso? Mas, enfim, é uma emoção de raiva. Onde é que está a raiva? Está ali na ponta da estrela. Emoção, sentimento. A raiva é essa função psicológica. Porque uma outra função psicológica já foi ativada, o pensamento. A sua mente começou a construir os quadros, porque quando o outro nos conta uma história de traição, e eu sou o personagem, o protagonista dessa história, e agora estou sabendo de tudo porque o outro está me contando, a primeira função psicológica provavelmente é o pensamento, mas é tudo tão rápido, entre o pensamento e a emoção de raiva. Não deu tempo para a mágoa, porque a mágoa vem depois que passa a brasa da raiva, a labareda, o fogo da raiva, fica a brasa da mágoa. Acho que é por isso que dizem, né? A sua batata está assando, né? Eu acho que é isso, porque antigamente a gente assava a batata na fogueira e era na brasa, não é isso? Quando vai se vingar, mas deixa... A sua batata está assando. É na brasa da mágoa ou na labareda da raiva? É na brasa da mágoa. Porque vingança é sempre algo bem planejado, não é nada impulsivo. A raiva é impulsiva,
A mágoa não é impulsiva, ela é planejada, ela mobiliza praticamente todas as funções psicológicas. Mas vamos retomar aqui o exemplo. A função psicológica, pensamento. Então, o indivíduo, agora estou entendendo, aí usa a memória. Por isso que naquele dia, quando ela me disse que ia fazer isso ou ia fazer aquilo, agora está tudo claro. O pensamento, a memória e a emoção começa a brotar, a raiva. E depois, uma outra função psicológica, o desejo de fazer alguma coisa, porque afinal isso não vai ficar assim, como é que se diz? Barato, não vai ficar assim. Aí começa, mais uma vez o pensamento começa a elaborar os planos. Eu vou fazer isso, mas ele que me aguarde, ela que me aguarde. Então, com isso eu já estou agindo pelo impulso. E onde é que está? A gente até esqueceu da vontade, né? Eu não tenho vontade de me vingar, não existe isso. Eu tenho o impulso, o desejo de me vingar. Eu posso ter a vontade de perdoar, é diferente. Porque, amigos, a vontade é um conceito tão sublime. Como é que pode a maior potência da alma me conduzir por caminhos de desequilíbrio? Não faz sentido. Mas acontece porque, em verdade, a função psicológica chamada impulso, combinada com a função psicológica emoção de raiva e de ódio, esses departamentos se entrelaçam, se reúnem em assembleia e decidem tomar o lugar da vontade. E o indivíduo, então, agride, se vinga ou constrói toda uma vida de amargura em torno desse acontecimento infeliz. É quando, então, a vontade é destronada. É quando a vontade, pela nossa condição de desequilíbrio, perde o seu papel de comando. Não é mais aquele impacto determinante capaz de construir o equilíbrio. Não é mais o leme que faz com que o indivíduo caminhe pelas águas saudáveis. É diferente. Portanto, quando o indivíduo se desequilibra, ele já perdeu o comando, a vontade em verdade, já perdeu esse lugar de centralidade. E o indivíduo se perde pelos atalhos difíceis, com consequências muito complexas e complicadas da mágoa, da vingança, do ódio e assim por diante. Mas isso tudo é horrível? Não, tudo isso é compreensível. Tudo isso faz parte do processo de evolução. Isso é bom? Não é bom. Não faz bem, mas é compreensível. É até previsível em alguns casos. Vamos dar um outro exemplo nesse sentido? Por exemplo, quando o indivíduo está tão absorvido num processo de recuperação de situações pretéritas que não voltam mais. Quem é que faz isso e quando é que nós fazemos isso? Na depressão, isso é muito comum, porque na depressão a vontade não está comprometida. Lembra que começamos falando isso? E a depressão, atualmente, ao lado dos transtornos da ansiedade, depressão é transtorno do humor, mas ao lado destes citados, constitui então um dos maiores desafios dos nossos dias, lidar com o vazio existencial, a falta de horizontes, de perspectiva. Não foi por outra razão, amigos, que os Espíritos definiram na questão 922 do Livro dos Espíritos o processo de construção do nosso bem-estar, da nossa felicidade, em 3 dimensões importantes. Primeiro, a posse do necessário. Segundo, a consciência tranquila e a fé no futuro. Mas uma pessoa às voltas com o seu quadro de depressão, com o humor bastante comprometido, ela pode ter o necessário para viver, ela muitas vezes não tem a consciência tranquila e certamente não tem fé no futuro. Então, num quadro de depressão, é muito comum, como a vontade já está dominada por alguma função psicológica, o indivíduo
dentre outras reações, ele está muito preso ao passado, seja pela culpa, seja pela mágoa. E então, qual a função psicológica que está envolvida aí? A emoção de culpa, a emoção de mágoa ou a emoção de arrependimento. E aí, qual é o outro departamento, na expressão de Emmanuel, que é acionado para que o indivíduo, então, complete o seu quadro depressivo? O pensamento. São pensamentos negativistas, e ele diz assim, mas não vai dar certo. Eu tento, mas para que enfrentar mais esse desafio? Eu já não tenho mais forças. É melhor não aceitar esse desafio e ficar no meu lugar comum de tristeza e muitas vezes de queixa, de lamentação, de acusação. Então, pensamentos negativos, pensamentos pessimistas, mas também sensação de fraqueza, porque há um déficit de energia no organismo, no complexo mente-corpo, perispírito e corpo. Esse indivíduo está com rebaixamento da energia, então a sensação também não é das melhores no quadro depressivo. E assim por diante, outras funções acabam sendo mobilizadas para configurar de maneira bastante característica um quadro de depressão. E aí a pergunta, onde está a vontade? Dominada. Por isso é importante que para darmos à nossa vida um pouco mais de qualidade, para alcançarmos um pouco mais de bem-estar, é preciso trabalharmos a nossa vontade. É neste sentido que nós podemos trabalhar, então, o que alguns autores chamam, ao invés de círculo vicioso, um círculo virtuoso, porque envolve uma virtude. E a regra básica é esta: vontade gera vontade. É simples e muito útil. Mas como assim? Ora, uma pequena ação de vontade aumenta a vontade, mas não vamos confundir vontade com desejo, ok? É como nós estamos aqui explicando. Então, existem algumas regras básicas ou algumas orientações simples para nós desenvolvermos e treinarmos a nossa vontade. Vamos acompanhar uma primeira ideia, que é muito interessante. Faça alguma coisa que você nunca fez antes, mas uma coisa boa, por favor, né? É claro, se você nunca brigou com a sua sogra, não é hora de fazê-lo. Então, acho que não vai ser bom. Faça alguma coisa que você nunca fez antes. Por exemplo, e isso tem sido hoje em dia, amigos, estudado amplamente por uma abordagem, eu diria, relativamente nova no campo da psicologia, que é a chamada psicologia positiva, de Martin Seligman, que é um psicólogo norte-americano, e muitos outros autores, com inúmeros artigos, dissertações de mestrado, teses, livros, destacando o valor que tem, as emoções positivas, e dentre elas, uma que tem sido amplamente estudada, que já está fora, muito além dos muros das religiões e das abordagens teológicas, a gratidão. Não é que tenha saído, foi além dos muros da religião e alcançou as arenas dos estudos acadêmicos em psicologia, a gratidão. O poder que tem um gesto de gratidão. Você agradecer a uma pessoa por algo que um dia ela fez, por algo que um dia ela falou para você, pela ajuda, pelo favor que ela prestou ou presta a você. E gratidão é algo para ser sentido, mas algo também para ser comunicado, porque nem sempre o outro adivinha. E quando você comunica essa gratidão, a gratidão tem o poder de transformar emoções na vida daquele que está ouvindo isso. Ele até vai dizer meio sem graça, mas não precisa dizer, igual alguém que recebe um presente, diz assim, não precisava, atualmente eu tenho falado, então tá bom, não te dou. Não é bem assim. Não precisa. Por que não precisava?
Não precisava sim, você é meu amigo. Eu quero lhe presentear. Então, a pessoa pode até dizer assim, quando você estiver comunicando a sua gratidão. Oh, que isso, mas eu faria de novo. Que bom que você faria de novo, né? Ótimo, melhor ainda. Ela vai ficar sem graça, mas no fundo, essa pessoa vai gostar muito. O poder da gratidão. Pode ser que a gente nunca tenha feito isso de maneira tão clara, tão consciente. Isso também tem o poder de disparar, de iniciar um processo de vontade nessa pessoa, como também tem o poder de aumentar a sua própria vontade, controlando as suas funções psicológicas, como o impulso, as emoções que nos desequilibram, algumas delas, e assim por diante. Há outras coisas, como, por exemplo, desempenhe um ato de coragem. Há muitas possibilidades de fazê-lo. Trace um plano e então siga-o. Mas isso é tão óbvio, então treina isso. E depois diga para você se é tão óbvio isso. O que é traçar um plano? Eu estou, assim, aproveitando, bom, estamos no meio do ano, mais ou menos, mas mas no início do ano, já vou dar esse exemplo, no início de ano, que também é o final do ano anterior, a gente faz muitos planos, não faz? Alguns desses planos são alcançados, são realizados? Sim, nem todos. Então, uma vez estabelecido um plano, trace-o, mas meta, porque plano envolve metas, meta não pode ser qualquer coisa. Por isso que se escreve com M-E-T-I-A. Ué, como assim? Eu sei escrever meta. Então vamos lá. M de mensurável. Porque aquilo que você não pode medir não pode ser uma meta. Eu tenho como meta ser feliz. Mas como assim? Bom, se eu conseguir isso, se eu conseguir aquilo, se eu me conhecer um pouco mais, eu vou me perceber mais feliz. Então, o que você não pode medir de algum modo, não pode ser meta. Então, M de mensurável. Também não pode ser qualquer coisa, tem que ser de específica. Eu quero, assim, uma coisa. Ok, o que você vai conseguir? Qualquer coisa, menos talvez aquilo que você queira. Eu quero alcançar isso o quê? Então, o é de específico. Mas é um T, porque envolve o quê? Um tempo. E a pressa não resolve. E tem que ter a de quê? De alcançável. Porque o que você não pode alcançar não é meta. Vai disparar uma função psicológica que você já sabe qual é. É a frustração, que está na área, digamos, das emoções, mas também dos pensamentos, mas também da imaginação, também da sensação, porque isso deixa o indivíduo cansado e desanimado. De modo que meta, aquilo que você vai traçar como um plano, envolve metas, tem que ter essas qualidades, digamos assim. Amigos, traçar um plano e seguir esse plano. Podemos dar um exemplo que ventilado, emagrecer, por exemplo, ou para alguns engordar, adquirir mais peso, digamos, não é muito comum não, mas também tem. E aí o indivíduo estabelece um plano, mas tem uma função psicológica gravíssima que compromete a realização desse plano, emagrecer. Qual é a função psicológica envolvida? Não é a vontade vai comandar todo o processo. É a ansiedade na emoção e o desejo, mas aquela torta eu não resisti. Isso não é vontade de devorar a torta, é desejo de devorar a torta. A vontade é o gabinete, lembram? É o gabinete da vontade, é a maior de todas as potências, é a gerência esclarecida, é a vontade que vai mandar a mensagem para o departamento do pensamento e vai dizer assim, olha, chefe do pensamento, avisa para a área dos seus impulsos que nem tudo que a gente deseja a gente pode alcançar, controle os seus impulsos, controle as suas emoções e por aí vai. A mente funciona um pouco assim, é claro. Então, traçou um plano, siga-o. Continue o que você estiver fazendo por mais 5 minutos, mesmo se estiver cansado. Isso é um bom exercício. Inquieto ou sinta-se atraído por outra coisa.
Quando você está envolvido com uma tarefa e sente-se atraído por uma outra coisa supostamente mais interessante, qual é o departamento ou a função psicológica que está envolvida? Na verdade, são vários departamentos. Mais uma vez, o impulso, o desejo, mas também a imaginação combinada com o pensamento. Você está envolvido numa tarefa, mas imaginando como seria bom fazer uma outra. Já distraiu, enfraqueceu a vontade e os outros departamentos assumem o comando. Resultado final, você desiste da tarefa. Então, é por isso que você pode também fazer uma coisa de modo extremamente vagaroso. Isso você está desafiando qual comando? Qual é o comando? A pressa, a ansiedade. Isso está sendo desafiado. Todos nós temos alguma ansiedade. Quando controlamos um pouco isso, estamos construindo e reforçando o círculo virtuoso. Porque vontade gera vontade. Como também podemos dizer, por outro lado, que raiva pode gerar mais raiva, mágoa gera mais raiva, porque quando estamos magoados, geralmente procuramos alguma pessoa que vai dizer o quê? É isso mesmo, quem diria? Aí reforça a mágoa, porque a gente precisa às vezes de um segundo para falar de um terceiro, e de preferência um segundo que acuse o terceiro tanto quanto eu estou acusando, de modo que os departamentos se confundem e a vontade fica comprometida. E aí, há muitas outras ações que poderíamos naturalmente abordar e que vão envolver outras funções psicológicas e vão permitir que a vontade seja trabalhada a cada dia. Mas uma delas eu gostaria de destacar, porque acho que não tem nada a ver conosco aqui, por isso eu vou dizer. Deixe de falar algo que esteja tentado a dizer. Como é o nome desse fenômeno? Estava assim, quase que eu disse. É verdade, mas isso não existe, né? Fofoca, né? Ah, pois, eu já não... Gilberto. Amigos, qual é a função psicológica diretamente envolvida com esse comportamento? Controle-se quando você estiver assim, com aquilo para dizer, na ponta da língua, é o impulso. E o impulso, ele subverte, ele comanda a vontade, porque quando os nossos atos impulsivos, que também estão casados com as nossas emoções, e neste caso, emoções que normalmente nos desequilibram e desarmonizam a estrutura do indivíduo, quando isso acontece, o impulso é muito intenso. Imaginem, por exemplo, transtornos na área da sexualidade. Toda pessoa que está envolvida com algum padrão compulsivo. E o que é um padrão compulsivo? É aquele comportamento regido pela seguinte ideia: não consigo não fazer. Não consigo deixar de fazer. Eu queria não querer fazer, mas não consigo. E quando faço e me arrependo e me culpo, eu digo para mim, essa foi a última vez. Mas como todo esse complexo estrutural que é o ser humano está em algum grau de desarmonia, ou apresenta algum grau de desarmonia, todas essas funções psicológicas também ficam comprometidas de algum modo e a vontade prejudicada naturalmente. No padrão compulsivo, os processos da imaginação, qualquer padrão compulsivo, seja na área da alimentação, seja na área do comportamento sexual, qualquer padrão compulsivo, conforme nós explicamos, mobiliza todas essas funções psicológicas. E por isso é tão difícil transformar um vício, porque o vício é a expressão clara de que a vontade não está mais no comando, mas sim uma dessas funções psicológicas. Geralmente, o impulso combinado com as emoções, com as sensações fortes, que quando vivenciadas,
aumentam e retroalimentam o impulso, o desejo e também a imaginação, que antecipa o acontecimento e o indivíduo todo se mobiliza e se organiza para atender àquele desejo. Não é necessidade. Necessidade combina com vontade, mas desejo combina com tudo isso, com o padrão compulsivo. O padrão compulsivo, então, conforme descrito, já o dissemos, aquela prova de que a nossa vontade verdadeiramente não está mais no comando. E por isso o vício é esse desafio tão difícil para ser trabalhado. Por que que a metodologia dos 12 passos, que é utilizada nos grupos anônimos, AA e outros tantos, tem tanto poder? Por uma razão, por várias razões, mas uma primeira razão muito importante: o indivíduo acaba com a luta, porque não é para se lutar contra um vício, porque luta gera ansiedade, e essa ansiedade alimenta o próprio vício. A gente fala na linguagem popular, mas tecnicamente não é luta, é o enfrentamento maduro. E o primeiro passo da metodologia dos 12 passos é: admito a minha impotência diante do vício. Em outras palavras, para adequarmos a nossa palestra, admito que eu já não estou mais, ou talvez nunca tenha estado, no cargo dessa gerência esclarecida, que é a vontade. Por isso, eu construí o meu vício, e ninguém tem culpa disso. Ninguém é responsável pelo meu vício. Por isso, primeiro passo, admito a minha impotência. Eu não dou conta desse vício. Mas é só o primeiro passo. E os outros passos vão se estruturar em torno de quê? Mas eu admito que tem um poder maior, que você pode chamar de Deus, de santo, o que você quiser, mas é um poder maior do que o seu ego, maior do que a sua pessoa. E esse poder supremo, para nós, naturalmente, será Deus. É dele que eu vou tirar forças para enfrentar esse vício com maturidade, como um adulto, e resolvê-lo adequadamente dentro dos meus recursos. Então ele vai harmonizar essas funções psicológicas e, dia após dia, por isso é que se diz: só por hoje eu estive no comando das minhas funções psicológicas, e amanhã será um outro dia. Porque se eu faço planos, eu disparo os mecanismos da ansiedade, e todo vício, portanto também todo padrão compulsivo, tem na sua base um comprometimento na área da ansiedade. Não existe vício sem ansiedade, pelo menos sem ansiedade. E então, quando eu me conecto com esse poder maior, eu consigo, pela ressonância com esse poder maior, entrar em contato com os meus próprios recursos e então crescer, amadurecer e continuar um dia após o outro enfrentando o vício que eu mesmo construí. É um desafio, amigos, não é fácil. Por isso é que se diz que é uma luta, porque é um esforço diário, mas é, na verdade, um investimento no campo da vontade, controlando impulsos, desejos, emoções, a imaginação, o pensamento, a memória, porque a memória de prazer é um dos fatores mais complicadores desse processo. O tema é mais complexo, o tema exige, naturalmente, o devido aprofundamento. Mas, em linhas gerais, naquilo que se refere com a vontade, é isso que nós podemos dizer. Essa complexidade, então, pode ser trabalhada no dia a dia através do círculo virtuoso. Vontade gera vontade. E então, é por isso que nós podemos afirmar que trabalhar a nossa vontade, amigos, é um trabalho diário. E uma das recomendações, que é um grande desafio, é quebrar um hábito. Tente quebrar um hábito, por exemplo. E o que é um hábito?
os vícios são hábitos viciosos, é uma outra questão. Agora, um hábito saudável é bom, mas experimente quebrar um hábito, ou seja, aquilo que você faz todo dia sempre do mesmo jeito. Mas para que eu vou fazer isso? Para treinar a vontade. Mas isso não me faz bem, então não faça. Quebrar um hábito, desde que isso seja para mim um pequeno desafio que eu possa enfrentar e eu possa vencer. Esse treinamento diário é muito importante. E então, eu gosto, caminhando para a nossa conclusão, gosto de lembrar de uma frase de André Luiz, que está na obra Evolução em Dois Mundos. O benfeitor espiritual, anotando a importância da vontade, ele nos fala que é preciso que o homem diga a si próprio, em verdade, que ele não diga a si próprio que todos os infortúnios da marcha de hoje estejam debitados a compromissos de ontem. Isso lembra o codificador no capítulo 5 do Evangelho, causas atuais e causas anteriores das aflições. Então, André Luiz prossegue dizendo: com a prudência e a imprudência, com a preguiça e com o trabalho, com o bem e com o mal, melhoramos ou agravamos a nossa situação, reconhecendo-se que todo dia, atenção amigos, todo dia, no exercício de nossa vontade, formamos novas causas, refazendo o destino. Vejam, e vamos repetir, como Leon Denis foi preciso ao dizer que é a maior de todas as potências da alma. É tão importante nós trabalharmos a nossa vontade, porque a vontade é capaz de refazer o nosso destino nas ações pequeninas do nosso dia a dia. Portanto, a vida não é determinística, a vida é probabilística, porque ela também está sob a ação da vontade do homem, porque em verdade a vontade do homem está subjugada, submetida à vontade maior que é de Deus. Afinal, o homem encontra o equilíbrio quando ele harmoniza a sua com a vontade de Deus. Por isso, é preciso que seja feita a vontade do Pai, assim na terra como nos céus. É preciso que nós entendamos que a vontade é um conceito tão importante e que não exalta o ego, pelo contrário, coloca o ego no seu devido lugar. E também não faz com que o homem seja mais do que homem. A vontade faz que o homem assuma a sua humanidade. E em sendo humano, pode errar, mas pode também corrigir os seus erros. E, sobretudo, pode buscar o equilíbrio em si para dar à sua vida o equilíbrio que a vida merece ter. E isso nós conseguimos através dessa conexão com Deus. Por isso retomamos a filosofia presente nos 12 passos. É Deus que vai me ajudar, porque eu não dou conta desse vício. Também no dia a dia, é Deus que nos ajuda a aumentar a nossa vontade, para que a nossa vontade seja forte o suficiente para equilibrar todas as nossas funções psicológicas. A ideia do homem integral é, na verdade, a ideia de um homem que dá à sua vida o equilíbrio que ela pode alcançar quando o homem, então, age sob o comando da vontade, e não do impulso, do desejo, das emoções, mas sim a vontade, refazendo o seu destino. É muito otimista essa visão que nos possibilita olhar a vida com um pouco mais de otimismo, com um pouco mais de esperança. Isso aumenta o nosso bem-estar, a nossa alegria, poder refazer a nossa vida. Mas, muitas vezes, nós pensamos assim, nessa já não dá mais, mas vamos deixar para a próxima. Talvez, amigo,
não dê para refazer tudo nesta, porque tudo é muita coisa. Mas alguma coisa é possível. E um momento de arrependimento, um instante de arrependimento, é capaz de luarizar uma consciência de culpa, dominada pelo remorso, e isso tem um valor psicológico e espiritual incomparável, porque o que se julga não é só o que foi feito, mas o que se avalia do que foi feito, e a condição emocional em que eu me coloco depois que eu fiz o que fiz. É claro que é preciso que cada um recupere a si próprio, resgatando o seu passado, mas numa perspectiva de otimismo e de esperança, e não de culpa e de autocobrança. E é a vontade, essa função maior da condição humana, que possibilita o refazer os destinos, e André Luiz confirma essa ideia. Por isso, amigos, Jesus, com tanta ênfase, com tanto vigor e ternura, esta expressão é de Leonardo Boff, quando na obra que leva esse título, fala da personalidade de São Francisco de Assis. Um homem de vigor e de enorme ternura. É por isso que Jesus, o maior de todos, o terapeuta divino, o homem de total ternura, e que por isso tinha o vigor e a força, e era comandado pela vontade e, sobretudo, em conexão com a vontade do Pai, porque intimamente ligado a Deus, afirmava com tanta clareza, com tanta veemência e com tanta ternura, frases que faziam, em verdade, um apelo veemente à vontade do homem, e não a queixa, a revolta, a reclamação, dizendo, por exemplo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, ou ainda, pedi, dar-se-vos-á, buscai, batei, abrir-se-vos-ás. Vejam que são comandos de vigor, de veemência, mas vestidos, cobertos com o manto da ternura e de uma profunda compaixão pela condição do outro. Porfiai, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Palavras do Mestre. Não foi à toa, não foi por outra razão que Leon Denis, na obra No Invisível, expressando poeticamente, com amor profundo, a figura de Jesus, dizendo que sua palavra tem a doçura dos mundos angélicos, e seu olhar lê nos recessos do corações, e com um simples contato ele faz cessar o sofrimento. Leon Denis. Amigos, muita paz para todos nós, que possamos, no dia a dia das nossas pequeninas realizações, trabalhar um pouco mais a nossa vontade. Um abraço para todos nós.